Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 14 de março. Há mais ou menos 2 anos, a educação passou por um de seus maiores desafios, eu tenho certeza. Com a, o início, a declaração da pandemia da Covid-19, percebendo que a saúde das pessoas, que a própria vida das pessoas estava ameaçada, as atividades escolares foram suspensas de forma presencial. E nós passamos pela experiência do ensino remoto na educação básica. Um desafio tremendo, um desafio para todos, um desafio muito grande para todos os trabalhadores em educação, mas também para as famílias, para os estudantes. Realmente um período muito difícil para a educação, não só do Brasil. Aí 2022 começou, temos um ano letivo em que as atividades acontecem 100% presenciais e eis que os professores entram em greve. E eu quero fazer um paralelo entre essas duas coisas para que a gente consiga amarrar essas situações e que consigamos, nós professores e as famílias dos estudantes, falar uma linguagem única e lutar juntos por um direito que é de todos nós. Durante as atividades remotas, não era raro que a gente assistisse a alguma entrevista de um responsável, às vezes brincando, às vezes falando sério, sobre o quão difícil é ser professor. O quanto era difícil para as famílias auxiliarem os seus filhos nas tarefas que eram enviadas, às vezes via aplicativo de mensagem, às vezes impresso, entregue na escola. O quanto era difícil. Porque muitas vezes o pai sabia fazer, o pai sabia a resposta, mas não sabia estimular o filho na busca pela sua própria resposta e fazer com que ele entenda. E era muito comum que as pessoas reconhecessem isso. Há vários áudios, alguns muito engraçados, inclusive, sobre a importância do professor. E eu quero que você se lembre comigo deste momento, para se lembrar que o trabalho de um professor ele não é intuição, ele não é dom, ele não é talento, ele é técnico, é profissional. Eu tenho certeza que quem tem filhos em idades muito diferentes percebeu que o jeito como ensina lição para quem tem 4 anos é diferente do jeito que ensina lição para quem tem 7 e muito diferente para quem tem 10. Nós sabemos disso. Isso exige de nós. Isso exige de nós muito tempo para preparar. Isso exige de nós a compreensão das diferenças entre turmas, entre os estudantes de uma mesma turma. O nosso trabalho é técnico, o nosso trabalho é profissional e a gente merece ser valorizado por isso. Não é um trabalho como outro qualquer, até porque não há trabalhos como outros quaisquer. Cada trabalho tem a sua tipificação, a sua característica, o seu modo de ser. E o trabalho da educação, ele é muito amplo. E é em nome de tudo que nós sofremos juntos durante esse período remoto que eu peço que vocês nos ajudem a cobrar do governo que ele simplesmente cumpra a lei. Que aula de cidadania a gente vai dar para os nossos filhos e para os nossos estudantes se a gente ignorar o fato de que o nosso governador, os nossos governantes estão descumprindo a lei? Que tipo de cidadania e de educação eu quero quando eu não mostro para os meus estudantes que cumprir a lei é para todos? E que lei eu estou falando? Eu estou falando da lei do governo federal, conquistada com muita pressão, com muita luta, e que fez com que os nossos legisladores escrevessem isso, publicassem, e que fosse sancionada essa lei que estabelecia o piso, ou seja, um valor mínimo que cada trabalhador da educação merece receber no Brasil. Existe essa lei. Aqui em Minas Gerais, a nossa Constituição determina que o nosso salário, o salário dos professores da rede estadual de ensino, seja o mesmo salário do piso nacional da educação. Então, há duas leis. Há uma lei federal que estipula um valor para o nosso salário e há uma lei estadual que diz que os professores da rede estadual de Minas devem receber o seu salário igual ao que está determinado pela lei do piso. E o governador não faz isso. E é em nome disso, desse direito garantido pela lei, que nós estamos parando as nossas atividades presenciais, online, enfim, que nós estamos em greve. A primeiro ponto, no primeiro momento, parece que é só uma questão nossa.
mas o cumprimento da lei do piso, o cumprimento dessas duas leis vai garantir a cada estudante de Minas Gerais um acesso a uma qualidade de ensino incrivelmente maior. Porque o pagamento do piso salarial, com todas as suas regras sendo cumpridas, vai determinar que este professor possa reduzir a sua carga horária em sala, tendo mais tempo para se dedicar para o planejamento da aula, para pensar a aula, para ter uma ação no pós-aula, de entender as respostas, de pegar uma folha, ler o que o menino escreveu e perceber ali algum ponto que ele precisa se aprofundar mais e que ele possa fazer tudo isso dentro do seu horário de trabalho. A gente não pode mais achar que é normal um professor ficar todo o seu fim de semana fazendo um trabalho, quando todos ou a maior parte dos trabalhadores têm direito a um descanso semanal remunerado. A gente não pode concordar que para que a gente tenha condições de sobreviver com um pouquinho mais de dignidade, a gente passe toda a nossa vida trabalhando, durante a semana dentro de sala de aula, aos finais de semana em casa. E tudo isso vai se refletir na qualidade da educação que o seu filho merece ter. E é por isso que estamos em greve. Estamos em greve pela dignidade de um trabalho que é muito sério, que é muito relevante, que lida com vidas. É pela dignidade de pessoas que trabalham muito antes, durante e depois das aulas, que eu peço que cada pessoa que tem um filho na escola, que tem algum carinho pela educação, que compre essa briga conosco, que nos apoie nessa nossa luta por dignidade, por condições, pelo cumprimento da lei. Vamos ensinar e vamos aprender que dignidade é isso, que as leis, que os direitos, eles são para todos. Vem com a gente, vamos lutar. Boa noite.